O Gravik vai realmente se tornar o Super Skrull ou será que o Kl'rt, o Super Skrull original dos quadrinhos, vai entrar na jogada? Será que a Sonya Falsworth é o Kl'rt? Será que a Gaia vai acabar mesmo se tornando a Mulher-Aranha? Qual é a relação entre o Gravik e o Nick Fury? Bora tentar entender as respostas para essas perguntas analisando os detalhes mais insanos do episódio 2 de Invasão Secreta. Começando pelo Super Skrull. O Gravik está coletando amostras das grandes batalhas da Terra, tanto de heróis quanto de vilões, para os Skrulls conseguirem replicar poderes também, e não só as aparências. O Kl'rt é o primeiro Skrull nos quadrinhos a ganhar poderes. Ele possui todos os poderes do Quarteto Fantástico combinados. Então vamos aos grandes easter eggs desse episódio, as amostras de DNA. Os Skrulls têm coletado DNA começando com o Groot, que é listado como espécie Flora Colossus, uma planta humanoide do planeta X, que era o mundo natal de Groot em Guardiões da Galáxia. Agora, a imagem diz que essa amostra foi adquirida da Terra, então provavelmente pegaram da Batalha de Wakanda ou da Batalha de Nova York. Em seguida, Frost Beast, vinda de Jotunheim, um réptil carnívoro, mamífero. Vimos essas feras de gelo em Jotunheim no primeiro filme do Thor e depois na Terra nos eventos de Thor 2, o Mundo Sombrio de 2013. Uma fera do gelo foi transportada para a Terra quando aconteceu a Convergência. Depois, Skull Obsidian, espécie desconhecida. Ele era um dos membros da Ordem Negra de Thanos em Guerra Infinita. O braço dele foi cortado pelo Wong usando um portal e depois chutado por Bruce Banner. Essa foto parece estar mostrando essa mesma mão decepada no gelo. Por último, soldados com o Extremis. Eles eram os indivíduos que serviam como cobaias para a substância regeneradora de membros de Aldrich Killian em Homem de Ferro 3. Todos acabaram morrendo no filme até o Homem de Ferro encontrar uma maneira de estabilizar a substância e salvar a Pepper. Um deles apareceu recentemente na arena de luta em Shang-Chi. Nada disso é aleatório. Essas criaturas específicas se alinham aos quadrinhos com poderes semelhantes aos do Quarteto Fantástico. O Groot pode se esticar como Reed Richards. O Extremis faz as pessoas se inflamarem como Johnny Storm. O Skull Obsidian tem a força e a invulnerabilidade próximas às de Ben Grimm. A Fera do Gelo pode também ir na mesma linha da força do Coisa. E o Pagon fala para a Doutora Dalton que não encontraram a colheita que estavam procurando. O episódio deixa bem claro que ainda estão caçando mais seres com poderes e tem um muito importante que tá faltando. Provavelmente seria alguém com poderes de invisibilidade ou poderes semelhantes aos da Mulher Invisível. No primeiro episódio eu fiquei com a impressão que o Prescott estava tentando alertar o Skrull que ele achava que era Everett Ross, que ele não podia confiar na ex-mulher. A Val é uma forte candidata a ser uma Skrull disfarçada, e é ela quem está montando os Thunderbolts. Então esse último poder pode vir da Fantasma, de Homem-Formiga e Vespa, que também vai ser membro da equipe. E faz sentido que eles não consigam encontrar ela tão fácil, já que ela pode ficar invisível, né? Simplesmente desaparecer. Seguindo a linha dos quadrinhos então, o Gravik realmente está tentando ganhar poderes semelhantes aos do Quarteto Fantástico. O Super Skrull vai ser adaptado na série. E eu já vou falar sobre a possibilidade do próprio Kl'rt estar se escondendo bem na nossa frente nessa série também, mas eu preciso falar da Gaia antes. Eu tenho uma outra opção de onde os Skrulls podem estar procurando esse outro poder. É menos provável, mas ainda faria sentido. Outro personagem que tem poderes de invisibilidade é ninguém menos que Miles Morales. A Sony já confirmou que tem um projeto de filme do Miles em live action já em andamento, e em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Peter Parker se mudou pro mesmo prédio que o Miles aparentemente está morando. Imagina o seguinte, o Gravik tá com 3 dos 4 poderes e consegue a amostra do Miles, e também seria difícil capturarem ele ou pegarem o DNA dele com o sentido aranha avisando toda hora. Aí quando o Gravik vai passar pelo processo de ganhar os poderes do Miles, a Gaia entra junto na máquina tentando impedir e os poderes do Miles acabam se dividindo. O Gravik fica com o poder de invisibilidade e a Gaia acaba ficando com os poderes de escalar parede e soltar rajadas de veneno das mãos. Pronto, a gente tem o Super Skrull completo e de quebra a Mulher-Aranha. E pra quem não sabe, a Mulher-Aranha é a forma que a Rainha Skrull, a Veranke, toma nos quadrinhos. Ela é simplesmente a personagem mais importante de Invasão Secreta. Pode ser que essa parte do Miles seja um pouquinho forçada, mas eu consigo imaginar isso acontecendo. E eu adoraria ver isso. Ou também ela poderia ganhar os poderes do próprio Homem-Aranha. Vale lembrar que a maleta que aparece com o nome de Skull Obsidian no trailer pertencia à ADODC, e a ADODC também estava presente na batalha de Peter Parker com os vilões no prédio do Rap. Eles podem ter alguma amostra do DNA do Homem-Aranha retirada daquela
naquela batalha, principalmente porque ele tomou um tiro e sangrou em todo o chão ali. Mas voltando pro episódio, e se não for o Gravik quem entra na máquina? E se for outro Skrull ganhando poderes no lugar dele? Eu sei, ele apareceu usando poderes no trailer, mas e se for outro Skrull se passando pela forma humana dele? No trailer também tem uma cena em que todos os Skrulls que estão ali aparecendo tomam a forma humana do Gravik quando ele conversa com o Talos. Então naquela cena não dá pra saber quem é o Gravik e quem não é. Aí entra uma outra teoria que eu fiquei na cabeça depois de ver esse episódio. E se a Sonya Falsworth for, na verdade, o Kl'rt? Esse episódio me fez achar que ela é Skrull, mas um Skrull que não está alinhado com nenhum dos dois lados da guerra. Na cena do açougue, ela abre a porta que estava trancada com muita facilidade, igual o Talos faz no primeiro episódio. Ela tem uma força impressionante, inclusive para arrancar o dedo do outro Skrull. Isso exige muita força e ela aparentemente não faz esforço nenhum. E além da dor, a expressão dele parece ser de surpresa, como se ele tivesse percebido que ali estava outro Skrull. Mas ainda, quando ele fala da máquina para ela, ele fala que é para nos fortalecer. Quase soa como se ele estivesse realmente falando com outro Skrull. E não é estranho que ela fez tudo aquilo para descobrir onde o Gravik está, e quando o Gravik chega, ela simplesmente vai embora? Aliás, ela tá usando verde e isso pode ser mais uma pista. Na cena que o Rhodes é interrogado, por exemplo, a primeira-ministra da Inglaterra, que a gente sabe que é uma Skrull disfarçada, tá usando um colar bem verde e bem chamativo. Isso me faz confiar em ninguém que usa verde nessa série. Nem esse cara, nem essa mina. Os Skrulls simplesmente não conseguem se segurar, eles precisam dar essa pala. Mas voltando, talvez ela não queira enfrentar o Gravik, ela só queria essa tecnologia, queria encontrar essa tecnologia para ganhar vantagem. Também é legal lembrar que o Super Skrull, durante a saga da aniquilação, tinha sido banido pelo próprio povo. E isso pode se encaixar muito bem nessa história se a Sonya for um Skrull rebelde atuando sozinho, que é algo que o Kl'rt já fez várias vezes nos quadrinhos. E falando em aniquilação, o Talos fala que o povo Skrull estava sendo caçado e aniquilado por toda a galáxia. Isso é uma referência a essa saga dos quadrinhos, quando o Aniquilador e o Thanos mataram boa parte do povo Skrull, e Galactus destruiu o planeta deles. Invasão Secreta também acontece logo depois disso nos quadrinhos. Os Skrulls invadem a Terra justamente porque não tinham mais onde morar depois da aniquilação. Mas eu preciso voltar para James Rhodes agora. Com esse episódio, eu imagino que ele não seja mesmo um Skrull. Vale lembrar que a Casa Branca é o único lugar que não aparece verde na abertura da série, como se fosse o único lugar que os Skrulls ainda não conseguiram infiltrar. E todas as cadeiras dessa reunião são verdes, dando aquela sensação que o Rhodes estava completamente cercado. Os argumentos contra o Máquina de Combate ser um Skrull são: 1. Ele ficou incapacitado durante a Guerra Civil e provavelmente teria revertido para a forma original naquele momento. E 2. Se o MCU dissesse que a angústia do Rhodes no momento da morte do Tony Stark em Vingadores Ultimato não era real, e não era o verdadeiro Rhodey naquele momento, isso ia tirar todo o impacto daquela cena e do luto dele. Eu simplesmente não acho que uma cena hipotética do verdadeiro James Rhodes acordando em uma cápsula e ouvindo o Fury dizer que o Tony tá morto chegaria nem perto de ser tão impactante quanto foi aquele momento em Vingadores Ultimato. E o episódio começa em Brixton, um bairro em Londres, em 1997. Na verdade, no último episódio a gente viu um cartaz do Centro Comunitário de Brixton, né, numa série de artes. E o mural nas paredes desse centro comunitário pode estar retratando parte da população afro-caribenha do bairro, que é conhecido por isso. Na verdade, em 1981 ocorreram movimentos de revolta em Brixton quando alguns desses jovens imigrantes entraram em conflito com a polícia, que vinha utilizando políticas racistas de parar e revistar negros nas ruas sem motivo. Então a série também não escolheu essa localização à toa. Ela tem muita importância no mundo real para as duas pautas mais importantes que a Invasão Secreta está abordando: imigrantes e racismo. Quando Fury fala para Talos que os humanos não conseguem coexistir entre eles e que não existe espaço na Terra para duas raças, é claro que ele está se referindo ao racismo que sofreu a vida toda. Mais disso é retratado também na conversa dele com o Rhodes. Mas também é legal reparar que essa fala do Fury também é um paralelo muito interessante com os mutantes. Claro, os X-Men foram criados para representar minorias oprimidas e são perseguidos pela humanidade por serem diferentes. Eles foram criados como uma metáfora sobre o racismo e essa ideia de que humanos não conseguem coexistir com outras raças. É a base de todas as histórias dos X-Men, então também estão preparando o terreno aqui para isso. O Fury pede para os
Skrulls para assumirem rostos humanos, prometendo que ele ia encontrar um novo lar para eles, usando a Terra como uma colônia de refugiados. Isso também está acontecendo, em teoria, né, com os Asgardianos de Nova Asgard em Ultimato e Thor, Amor e Trovão. Em Wakanda para Sempre, a gente viu uma notícia informando que o presidente dos Estados Unidos, o presidente Yeltsin, inclusive assinou um acordo comercial com Nova Asgard. Então as duas raças são tratadas totalmente diferentes. Não tinha nenhuma expectativa de que os Asgardianos saíssem da Terra ou mudassem algo sobre si mesmos, talvez porque eles têm a aparência mais próxima dos humanos do que os Skrulls. Essa expectativa em relação aos Skrulls de tomarem formas diferentes representa a forma como alguns grupos étnicos e imigrantes são forçados a se esconder ou apagar a herança deles, enquanto outros podem celebrar a deles. E lembrando que no arco chamado O Cerco dos quadrinhos, quando Norman Osborn está no poder, ele manda cercarem Nova Asgard para expulsar os Asgardianos da Terra. Então a série também pode estar preparando o terreno para uma eventual adaptação, e talvez os humanos se voltem contra os Asgardianos no futuro. Talvez tenha até a ver com a chegada do Hércules, o ataque dele contra Thor. O Hércules aí fazendo o papel que o Ares faz nos quadrinhos em O Cerco. E o Norman toma o poder justamente no fim de Invasão Secreta nos quadrinhos. No MCU, eu acho que quem vai fazer esse papel é o Rei do Crime, se tornando aí o líder dos Thunderbolts. E voltando pro começo do episódio, a personagem que apresenta o Gravik pro Fury é chamada de Vara. Vara é uma Skrull nos quadrinhos que, na verdade, é um híbrido de Skrull e Kree, assim como o Hulkling dos Jovens Vingadores. Aliás, em Novos Vingadores, volume 4, número 4, um arco de 2015, ela tem uma história que ela é resgatada pelo Hulkling e pelo Icano. Um PS, o Talos é tio-avô de Hulkling nos quadrinhos. E falando em Hulkling, outra opção para qual Skrull a Sônia poderia ser seria Dorek VII, que nos quadrinhos é o imperador e avô de Hulkling. Vamos combinar, né? Invasão Secreta tem que introduzir o Hulkling, mesmo que seja no último episódio ou numa cena pós-créditos. Todos os Jovens Vingadores já foram apresentados, só falta ele e o Rapaz de Ferro, que é uma variante do Kang. Mas no MCU, aparentemente, Dorek VII não é o Imperador. Talos menciona uma colônia do Imperador Drog, fora da Terra. Drog nos quadrinhos, na verdade, é o cientista que descobre como fazer a tecnologia para dar poderes aos Skrulls e para replicar até o DNA de humanos, não só a aparência física. Isso torna os Skrulls indetectáveis até por exames de sangue, por exemplo. Todas as amostras que os Skrulls têm foram adquiridos na Terra, ou planeta C-53, como está descrito ali, que era a designação planetária da Terra desde Capitã Marvel, e todos os DNAs deles são listados como baseados em ácido desoxirribonucleico, ou DNA, sugerindo que pode haver outros seres no universo que não são baseados em DNA e seriam impossíveis de serem replicados pelos Skrulls, talvez. Por exemplo, será que os Eternos têm DNA sintético? Enfim, isso também é um easter egg da saga dos quadrinhos, que os Skrulls aprendem a replicar DNA. E a Vara parece ser a mesma Skrull que aparece no fim do episódio, a esposa do Nick Fury. E eu fiquei com a sensação que elas são a mesma pessoa, e por isso eu imagino que a relação do Fury com o Gravik seja muito mais pessoal do que a gente imagina. Talvez o Gravik seja uma espécie de filho adotivo do Fury. Ele perdeu os pais e chegou na Terra sozinho, foi apresentado pro Fury pela Vara, e talvez os dois tenham cuidado dele até ele crescer. O episódio também dá a sensação que o Fury não sabe que ela é uma Skrull, porque ela reverte para a forma humana justo na hora que ele chega em casa, mas eu acho isso totalmente improvável. Se ele não soubesse, ela não estaria na forma Skrull em nenhum momento na casa, porque o Fury ia acabar descobrindo eventualmente. Fora que no episódio passado ele fala que conhece Skrulls bonitos, sugerindo que já se relacionou com Skrulls. E um detalhe interessante nessa cena é que os livros na casa dele estão organizados por cor, o que é totalmente estranho, né? Eu nunca vi ninguém organizar livros assim em prateleiras. Outra coisa que o episódio 2 deixa claro é que a Maria Hill realmente está morta. A teoria do LMD, infelizmente, não era verdadeira. Se fosse só uma parada fake para revelarem que ela ia aparecer depois, a Marvel não ia colocar a mãe dela para aparecer confrontando Fury, não ia mostrar o caixão dela e não ia fazer todo esse esforço para provar que ela morreu. Ainda existe uma possibilidade remota que exista um LMD dela e que a atriz possa voltar interpretando um androide, igual o que aconteceu com o Phil Coulson em Agents of S.H.I.E.L.D. Mas a Maria Hill tá morta mesmo. E esse confronto com a mãe também é uma tradição do MCU. Lembra muito a cena de Tony Stark em Guerra Civil. As mães das pessoas que morreram aparecem confrontando os heróis da Marvel com frequência para dar mais peso pros erros que eles cometem. Agora tem uma outra questão também que eu tenho que falar. Guardiões da Galáxia mostra que Knowhere se tornou um refúgio para várias espécies na galáxia. Por que os Skrulls não foram para lá então? Eu tenho algumas teorias. Primeiro, porque a série mostra que a alimentação deles é baseada em agricultura. Eles comem
comem frutas e plantas. E Nowhere não tem terreno fértil para plantação, é tudo metal ali. Segundo, porque a grande maioria dos refugiados que estão lá são os Andarianos, que estão em guerra constante com os Kree. E talvez essa guerra seja cada um por si, com as 3 raças se matando constantemente. Por isso a Skrull fala na reunião do conselho que eles estavam dispostos demais a fazer guerras. Os Skrulls podem estar sendo perseguidos por mais de uma raça. E a minha última teoria sobre isso tem a ver com a cronologia. Pelas falas da série, pelo clima no hemisfério norte e algumas pistas deixadas, eu imagino que Invasão Secreta se passe em outubro de 2025, pelo menos por enquanto. Se for o caso, provavelmente Nowhere ainda está no processo de se tornar refúgio, porque Guardiões da Galáxia se passaria um ano depois da série. Mas a gente não viu Skrulls no filme dos Guardiões, então de toda forma eles não devem ter sido aceitos lá ou não quiseram ir. E vamos para mais alguns detalhes legais. Primeiro, quando a Gaia sai do carro, aparentemente é ela quem denuncia a localização do covil do Gravik para a polícia. Por isso também ela faz aquela cara quando matam o Skrull que tinha sido capturado, porque a morte dele é culpa dela. Aliás, não enterraram ele nem sumiram com o corpo, deixaram ele num lugar aberto. Nos quadrinhos, a morte do Pagon é planejada pela rainha. Com a revelação da invasão Skrull, os humanos começam a não saber em quem confiar. Isso pode ter sido proposital, de deixarem o corpo dele num lugar onde alguém pode encontrar e começar a espalhar pânico. Outro detalhe legal é que o Gravik deixa Shirley sair ilesa da reunião, mesmo ela tendo ido contra ele. Como ele matou outro Skrull, ele não parece ser um cara tão piedoso assim. Eu acho que ele fez isso de propósito, porque ele sabia que ela ia entrar em contato com o Talos e queria justamente atrair o Talos para uma possível armadilha. E claro, o Talos já caiu nessa armadilha, né? Também preciso comentar que se o Rhodes sabia da invasão Skrull por 15 anos, a gente tem que assumir que o Tony Stark também sabia. Mas o Rhodes acha que a invasão é impossível, então os dois devem ter assumido que tinham conseguido conter essa ameaça. E claro, a gente finalmente viu que o Fury realmente tem uma esposa, depois disso ter sido falado em Capitão América: O Soldado Invernal. Como eu falei no episódio anterior, o Gravik tá torturando o Nick Fury. Ele mostra isso quando diz que podia ter matado o Fury a qualquer momento, como eu falei no meu vídeo sobre o primeiro episódio, mas não vai matar porque não se pune alguém dando pra essa pessoa o que ela quer. Isso tem sido um tema recorrente no MCU. Em Ultimato, o Thanos ganha quando o Thor mata ele depois dele ter concluído a missão. E em Guerra Civil, o Pantera Negra pune o Barão Zemo, fazendo ele ter que lidar com as consequências dos atos dele em vida, sem deixar ele se matar. Até na série do Loki, o Kang ganha quando a Sylvie mata ele. Era exatamente isso que ele queria, morrer pra reencarnar e começar a guerra tudo outra vez, pra ir parar ali naquele trono novamente, como uma espécie de líder supremo do universo. O Gravik acha que o Fury tá velho e cansado, como o Kang diz que estava em Loki, e por isso ele acha que o Fury quer é descansar. Mas a gente sabe que isso não é Nick Fury, né? Ele tá tão interessado em batalhar nessa guerra quanto o próprio Gravik. E tudo que ele tem feito é justamente para parecer mais fraco do que ele realmente é. Ele permite que os homens da Sônia capturem ele para plantar um dispositivo de espionagem na casa dela. Ele anda mancando às vezes e outras vezes não. Até a barba branca e grande é para dar essa sensação. Ele quer parecer realmente mais velho do que ele é. Aparentemente o Fury estava até ouvindo tudo que foi falado na reunião do Rhodes com o conselho. Quando ele liga pro Rhodey, ele replica quase que exatamente as falas do Máquina de Combate, inclusive as coisas que ele disse quando estava tapando o microfone. You sound frustrated. What's the matter? Croatia talking crap? Slovakia. Well, carpet bomb their ass. Então, ao que tudo indica, o Fury tá espionando até o James Rhodes. O Fury também tá jogando o próprio jogo de manipulação dele. E o Rhodes pode estar ajudando sem saber, porque como o Nick Fury diz, mesmo quando ele está fora, ele está dentro. Aliás, o modo de agir do Nick Fury sempre foi esse. Ele vai muito melhor nas sombras do que quando está respondendo pra alguém, ou quando tem caras como Alexander Pierce e o Conselho vigiando cada movimento dele. Agora sim o cara vai poder fazer o que quer. E se você gostou desses detalhes, dá uma olhada nos detalhes do primeiro episódio, do meu vídeo sobre o primeiro episódio, que eu tô deixando aqui na tela. Também tem muita coisa legal aqui. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.